Eu quero também passar uma recomendação, que você não fique aí preocupado em anotar versículos, ou em abrir a Bíblia cada vez que eu cito o versículo, senão você vai perder o enredo da pregação. Então eu recomendo que você ouça, porque a mensagem está sendo gravada. Depois você vai poder ouvir, voltar ao vídeo, ouvir de novo, anotar. Agora é bom que você preste atenção, porque eu vou citar vários versículos, né? Mas eu vou começar com um versículo, com uma palavra, um conceito que está em 1 João capítulo 3, versículo 20. Porque a gente ouve muito falar, pode andar aqui? Pode andar? A gente ouve muito falar, não, porque às vezes, né, não, se sair, sai fora, né? A gente ouve muito os irmãos falarem, Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe de todas as coisas, né? E é interessante que está na Bíblia. Isso está em 1 João 3,20. Deus conhece todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. E é sobre isso que eu quero falar com vocês aqui hoje de manhã. Sobre esse conhecimento infinito de Deus, que a teologia chama de onisciência. O prefixo omni, omnia, é do latim, significa tudo ou todo. É daí que nós temos a palavra ônibus. Ônibus significa o quê? Para todos. Então é para todo mundo entrar. A palavra ônibus significa para todos. É para todo mundo entrar, para todo mundo ir lá. Então, onisciência, este termo não aparece nas Escrituras, nem onipresença, nem onipotência, mas o conceito sim. A Bíblia ensina que Deus conhece todas as coisas completamente. Deus sabe de forma infinita tudo que é real ou possível. O seu conhecimento do que é real é visto no fato dele conhecer quando um pardal cai. Está lá em Mateus 10, 29. Deus, a Bíblia diz que ele conhece quantos fios de cabelo existem na nossa cabeça. Na minha é mais fácil contar, mas na nossa. Mas tem, mesmo os carecas, eles têm cabelo que a turma não conseguiria contar. Mesmo assim, tá? Então Deus sabe quantos fios de cabelo nós temos na nossa cabeça, está em Mateus 10, 30. Deus conhece os pensamentos e intenções do coração, como mostra o Salmo 139. A Bíblia diz em Atos capítulo 15, versículo 18, que o conhecimento de Deus é eterno, e ele é incompreensível, de acordo com o Salmo 139, versículo 6 e Romanos 8, 11, 33. Este conhecimento de Deus se refere ao atributo divino de saber tudo, onisciência. Deus conhece todas as coisas, e este é um atributo incomunicável da divindade. Deus tem alguns atributos que ele não deu a ninguém. Por exemplo, onipresença, só Deus tem. Onipotência, só Deus tem. Ele pode estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo, ele pode todas as coisas e ninguém mais pode. Ninguém mais pode. Então é um atributo que ele não compartilha com ninguém. Tem outros atributos de Deus que ele compartilha. Por exemplo, a santidade. Deus é santo, mas ele espera isso de nós. E ele espera ver santidade em nós. Deus é amor, mas ele compartilha isso conosco. Deus nos encoraja e nos ensina a amar. Então é um atributo que ele compartilha. Agora tem atributos que ele não vai compartilhar. Então nós vemos, isso é uma coisa muito interessante. Deus conhece a si mesmo, ele conhece plenamente a si mesmo. E o seu conhecimento infinito abrange o seu ser infinito. Deus sabe tudo a respeito dele mesmo. Você não sabe. Tudo a respeito de você. Você não sabe. Você não sabe a hora em que vai morrer. Você não sabe como é que está o seu corpo neste momento. Você não sabe. Nós não sabemos. Mas Deus sabe tudo, absolutamente, de forma completa, o que se passa com ele. Deus, o passado para ele é como o presente. E o presente, até os mínimos detalhes, ele conhece perfeitamente. Deus conhece perfeitamente o futuro.
até mesmo as decisões e ações do livre-arbítrio, da livre escolha das suas criaturas. Deus conhece todas as coisas reais, isto é, pessoas e eventos que existem e acontecem. Deus conhece todas as coisas possíveis, isto é, pessoas e eventos que poderiam existir e acontecer, mas nunca existirão e nem acontecerão. Em termos de conhecimento divino ou de onisciência, a Escritura afirma que Deus conhece todas as coisas. Deus conhece plenamente a si mesmo, que eu já disse. Espera um pouquinho. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de um dia prestar contas. Isso está em Hebreus 4:13. Deus conhece o futuro. Desde o início, está lá em Isaías 46:10. Desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos o que ainda virá. Deus conhece todas as coisas existentes, pois Ele enxerga os confins da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Isso está em Jó 28, versículo 24. Tem um autor muito conhecido, muito querido, chamado A.W. Tozer. Sobre isso ele escreveu: Deus conhece instantaneamente e sem esforço algum tudo e todas as coisas, todo o pensamento e todos os pensamentos, todo o espírito e todos os espíritos, todo ser e todos os seres, toda a criação e todas as criaturas, toda a pluralidade e todas as pluralidades, toda a lei e todas as leis, todas as relações, todas as causas, todos os pensamentos, todos os mistérios, todos os enigmas, todos os sentimentos, todos os desejos, todos os segredos ocultos, todos os principados e potestades, todas as personalidades, todas as coisas visíveis e invisíveis, no céu e na terra, a ação, espaço, tempo, vida, morte, bem, mal, céu e inferno. Como Deus conhece todas as coisas perfeitamente, Ele não conhece uma coisa melhor do que outra, mas tudo igualmente bem. Ele nunca descobre nada, nunca se surpreende e nunca se assusta. Ninguém consegue dar um susto em Deus, né? Ou fazer uma surpresa para Deus. Ninguém consegue fazer uma surpresa para Deus. Deus nunca imagina como será algo, nem busca informações, nem faz perguntas, exceto quando Ele inquire os homens para o próprio bem deles, né? Isso é uma coisa tremenda, porque nós vivemos numa época, antigamente havia um médico, era um médico e não tinha as ramificações da medicina, né? Agora, hoje, não. Tem o endócrino, tem o otorrino, tem o cardiologista, tem o ortopedista, olha, para cada coisa do nosso corpo tem uma especialização. Isso não é comigo, isso é com aquele. Eu quero dizer para você que Deus não é especialista em nada. E outra coisa, Ele é especialista em tudo. Tá? Porque Deus não se capacitou numa área, Deus não se especializou nisso e deixou aquilo. Ele sabe de todas as coisas, Ele trata de tudo. Ninguém conhece o inferno melhor do que Deus, ninguém, nem Satanás, ninguém conhece o diabo melhor do que Deus, nem o diabo se conhece, como Deus o conhece. Que coisa tremenda, né? Apesar de nunca ter pecado, Deus conhece o pecado nas suas mais variadas manifestações e também manifestações. Então nós vemos que isso se passando. E também a palavra de Deus mostra que Jesus é onisciente. Quando Ele levou Pedro, estava com Pedro na praia, e Pedro ali, ele perguntou 3 vezes: Pedro, você me ama? Você me ama? Na terceira vez, a Bíblia diz, Pedro respondeu assim: Senhor, Tu sabes tudo, Tu sabes que eu te amo. Cuidado, porque Deus, Ele enxerga o secreto, o escondido na nossa vida. Por exemplo, Ele viu o que Davi fez em oculto, está lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 12. O pecado com Betseba, e depois manda matar o seu esposo, e ele foi depois exposto pelo profeta Natã. Você fez isso, né?
Também ele viu as abominações no templo, conforme Ezequiel capítulo 8, versículo 12. Deus sabia o que Nabucodonosor havia sonhado, e ele revelou isso para Daniel. Em Daniel 2, versículo 22, está escrito: ele revela o profundo e o escondido, ele conhece o que está nas trevas, e com ele mora a luz. E Daniel 2, 28 diz: mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Deus sabia o que estava no coração de Ananias e Safira, em Atos capítulo 5. Eu acho isso muito interessante. Por exemplo, quando Salomão estava inaugurando o templo, em 1 Reis, capítulo 8, versículo 59, quando ele ora assim: porque só tu, Senhor, conheces o segredo dos corações dos homens. Só Deus conhece. O diabo não conhece o nosso coração, ele sabe muito a nosso respeito, ele estuda a gente o tempo todo, tem lá todo o nosso arquivo, tudo, todas as nossas fraquezas e virtudes, e ele ataca, ele sabe como atacar, mas ele não nos conhece, ele nunca vai nos conhecer como Deus nos conhece. Vemos também que os ímpios se enganam e os ímpios se emburrecem ao pecar. O pecado emburrece as pessoas. O ímpio acha que Deus não saberá dos seus muitos atos, de acordo com o Salmo 10, versículo de 8 a 11, né? Olha o que está no Salmo 90, versículo 8: diante de ti puseste as nossas iniquidades, e os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Então, aquilo que as pessoas fazem escondido, sem ninguém perceber, Deus sabe tudo. E um dia Ele trará a julgamento. Não tem como escapar disso. O Salmo 139, versículo de 1 a 4 diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já conheces inteiramente, Senhor. Olha, Jesus falou sobre isso em Mateus capítulo 6, se não me engano, versículo 8. Vosso Pai Celestial sabe do que tendes necessidade antes de pedirem. Ele já sabe. Antes de você clamar, Deus já sabe o que você está precisando. Então, por que clamar? Se Deus já sabe, por que já não opera? Porque Deus quer te ouvir. Deus quer ouvir. Está lá no Salmo 17. Eu te busquei, Senhor, porque Tu me queres ouvir. Deus quer ouvir, Deus quer que você se aproxime, Deus quer intimidade, Deus quer comunhão, e Deus procura isso. Por quê? Porque se Ele não tiver comunhão, Ele vai se sentir miserável, abandonado, solitário. Não, é para você, é para o seu bem, porque Deus te ama, Ele quer trazer você cada vez mais perto da sua presença, perto de si mesmo, porque na presença do Senhor há delícias perpetuamente, há alegrias perpetuamente. Glória a Deus. Deus vê tudo. Jeremias capítulo 23, versículos 23 e 24 diz: sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta o Senhor, e não também um Deus de longe? Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. Deus sabe tudo sobre os nossos pecados: roubo, mentira, fornicação, adultério, pensamentos pecaminosos, cobiça, inveja, orgulho, ódio, as postagens no Facebook, em outros lugares das redes sociais, celular ligado durante o culto, vícios, cola na escola, corrupção e tudo mais. Nada escapa dos olhos de Deus, pornografia e assim por diante. Deus sabe o que se passa no Supremo Tribunal Federal. Deus sabe o que aqueles juízes estão fazendo. E um dia Deus vai julgá-los, não vai ter como escapar. Deus sabe o que se passa nas delegacias policiais da nossa nação. Deus sabe. Aliás, no mundo todo Ele sabe. Tudo o que está sendo feito, Deus sabe. E o que foi feito também já está no HD de Deus. E ali não entra vírus. Ali não tem como tirar. Filmou, Deus filmou, está guardado para sempre.
Ele só faz uma coisa, isso é maravilhoso. E quando, por causa do sangue de Jesus, quando nós cremos em Jesus, Ele vai lá e deleta. Dos teus pecados não me lembrarei mais. Essa é a promessa de Deus para a nossa vida, né? Ele deleta. Por causa do sangue de Jesus, aí sim, que maravilha nós sabermos disso, que maravilha. Tudo um dia será trazido à tona. É o que está em Eclesiastes capítulo 12, versículos 13 e 14. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o ser humano, para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive o que está escondido, seja bom, seja mau. O apóstolo Paulo também escreveu em Romanos 2,16, no dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Jesus também disse em Mateus 10,26, não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. Nós vemos também, né, que bom que Deus conhece o que está escondido. Que bom que Deus sabe daquilo que fazemos, existe um lado positivo nisso. Por exemplo, algumas coisas nós temos que fazer escondidas mesmo. Por exemplo, dar esmolas, ajudar o próximo. Nós não devemos fazer isso para aparecer. Olha, irmãos, eu estou sabendo que o irmão ali está passando necessidade, eu vou ajudar esse irmão com R$1.000, viu, irmãos? Porque o Senhor tocou no meu coração. A gente não faz isso. A gente faz isso de forma escondida. Olha o que Jesus disse em Mateus 6, versículos 3 e 4. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Glória a Deus, né? Então eu acho muito bonito que Deus sabe quando fazemos algumas coisas escondidas. Uma outra coisa que nós fazemos no grupo, coletivamente, mas nós devemos fazer também de forma escondida, que é orar. Tem hora que você precisa buscar Deus a sós, né? A sós. Você já pensou se eu me encontro com a minha esposa só no grupo? Só no grupo, em casa a gente não conversa, né? E com Deus é a mesma coisa. Existe a oração comunitária, existe a vigília, oramos juntos, mas você precisa ter momentos a sós com Jesus. Nós precisamos ter momentos a sós com Jesus, de abrir o coração, de contar para o Senhor aquilo que você não contaria no grupo, você conta para o Senhor. Por exemplo, em Mateus 6, versículos 5 e 6, Jesus disse, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. A palavra hipócrita vem do grego. É um ator, aquele que está no teatro, né, na plataforma, no palco, fazendo uma cena. Eu já fiz teatro. Eu, quando estudei no seminário de padres, estudei lá 5 anos, eu fazia parte do grêmio teatral. Eu fiz diversos papéis. Uma vez eu fiz o papel de Pilatos, outra vez eu fiz o papel de uma bruxa, porque eles achavam que eu tinha uma risada muito, muito horrorosa, engraçada. Aí me escolheram para ser a bruxa, e a minha risada dava medo de todo mundo. Hoje eu não sei mais fazer aquela risada, mas eu fazia. Então, eu fazia diversos papéis, né? Então, o hipócrita é esse, né? Hoje tem um sentido pejorativo, é a pessoa aparentar ser o que não é. Então ela põe a máscara da piedade, da humildade. Às vezes a gente encontra um irmão que anda assim, Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, Deus abençoe, Deus abençoe. Quando ele chega em casa, é coice para tudo quanto é lado, né? Ou então, quando ele está no trabalho, a língua dele é terrível, né? A boca imunda e tudo isso. Esse é o hipócrita, né? Então Jesus disse, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eles estão no palco, né? Eu lhes asseguro, eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ora a seu Pai que está no secreto. Então seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. Que maravilha. Deus sabe quando você ora. Deus sabe quando você não tem dificuldade de orar. É muito importante que você pode contar com os olhos de Deus nessa situação.
Nossas necessidades não são segredo para Deus, como eu já mencionei aqui, Ele sabe de tudo antes da gente pedir. Veja, quando Jesus fala em Mateus 25, sobre o juízo, então o rei juntará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. E ele começará a dizer, né? Vinde benditos de meu Pai, porque eu tive fome, vocês me deram de comer. Tive sede e me deram de beber. Eu acho interessante, né, que eles não sabiam que tinham feito aquilo para o Senhor. Eles não sabiam. E eles nem se lembravam do que tinham feito ao Senhor. Eles fizeram e se esqueceram. Mas, Senhor, quando é que nós te vimos com fome, te damos de comer? Quando te vimos com sede, tivemos de beber? Quando te vimos nu e te vestimos? Quando vocês fizeram isso a um desses pequeninos, vocês fizeram para mim. Para mim, ele sabia, ele viu. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de mim e de nós, para que a gente seja mais sensível. Eu sei que vocês são esforçados aqui, que vocês se importam, eu sei, mas nós precisamos melhorar muito mais, com toda certeza. Eu preciso também melhorar muito mais do que temos feito, fazer muito mais do que temos feito. Então, eles nem se lembravam do Senhor, né, que estavam fazendo para Ele e do que haviam feito também. Há um registro no céu, irmãos. Porque em Apocalipse 20, versículo 12 diz: vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados, de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Todas nossas ações estão sendo computadas. Deus conhece nossas lágrimas, nossos gemidos. Ninguém sofre sem Deus saber. Ninguém geme sem Deus ouvir. Nenhuma lágrima nossa cairá perdida no chão. No Salmo 58 diz que Ele recolhe as nossas lágrimas no seu odre. Elas estão diante dEle. Que maravilha sabermos disso. Por isso a palavra de Deus diz que, lá em Apocalipse 7, que um dia Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, né? Deus conhece nossas intenções ou propósitos. Deus conhece os nossos corpos. Deus conhece de tudo. A providência de Deus toma conta disso. Sabe, tem pessoas que são preocupadas demais e vivem tomando remédio por conta própria e faz isso, faz aquilo, um medo constante. E se eu estiver tendo um câncer agora? E se as minhas células estiverem se multiplicando de forma doida? E se isso e aquilo? Você não vai viver. Isso não é qualidade de vida, isso é escravidão. Você tem que viver em confiança no Senhor. Tudo que tem a ver comigo é de Deus. Foi Deus quem me fez. Ele sabe o número dos meus dias. Ele vai me conduzir. Ele vai me levar um dia na sua presença. Claro, a morte é uma realidade. Não tem como fugir da morte. Mas a ressurreição também está no script. Está também na programação. Glória a Deus. Ele um dia vivificará os nossos corpos mortais para serem parecidos com o corpo do Senhor. Isso é maravilhoso, né? Veja a onisciência de Deus. Deus conhece todas as suas obras desde o início, de acordo com Atos 15, versículo 18. A Bíblia diz no Salmo 147, versículo 4, que Ele conta o número das estrelas e chama todas pelo seu nome. Você sabe quantas estrelas existem? Você não sabe. A ciência sabe? Também não sabe. A ciência nem sabe onde termina o universo. A ciência não sabe o tamanho do universo. E provavelmente nunca saberá, mas Deus sabe. Deus conhece todas as estrelas e sabe o nome de todas elas. Se Deus conhece o nome das estrelas pelas quais Jesus não morreu, Jesus não foi à cruz por causa de estrela, imagina se Ele não conhece você. Imagina se você não é importante para Deus, se você não está no radar de Deus para ser abençoado também. Que bênção saber disso. Deus conhece tudo a nosso respeito, de nossas vidas, mesmo antes do nosso nascimento, de acordo com o Salmo 139 e versículo 16. E na onisciência de Deus, nós encontramos segurança. Nada pode vir à luz na vida de um cristão que surpreenda a Deus e faça com que ele o expulse da sua presença. Nada.
Nenhum informante pode denunciar você. Ninguém vai conseguir fazer uma fofoca sua para Jesus, a seu respeito para Jesus, porque já sabe de tudo. Nenhum inimigo pode fazer uma acusação nova. Nenhum segredo oculto pode ser revelado para expor o nosso passado. Nenhuma fraqueza insuspeita do nosso caráter pode vir à luz para nos afastar de Deus, pois Ele nos conhece completamente antes de nós que nós o conhecêssemos e nos chamou para si com conhecimento total de tudo o que depunha contra nós. Quando você foi chamado por Deus para a salvação, Deus já sabia. Deus já sabia até o que você ia fazer na vida. Deus já sabia de momentos de desobediência, momentos de frieza espiritual, momentos de desobediência. Deus sabia de tudo. E mesmo assim Deus resolveu. E eu peco. Eu vou adotar essa pessoa. Eu vou adotar esse fulano. Eu vou adotar aquela fulana porque eu vou trabalhar nele. Vai ter pneu furado na estrada, vai ter, o radiador vai furar, o carro vai parar, mas nós vamos consertar e vai chegar lá no porto desejado. A vida espiritual assim. A vida espiritual, ela não é feita só de sucessos, ela é feita de crises também, de lutas, não tem como ser diferente. Mas Deus prometeu estar conosco na luta, na dificuldade, né, na angústia, Ele não nos abandona. O Salmo 46 diz que Ele é socorro presente na angústia. Que bênção saber disso. Veja, a onisciência de Deus deve trabalhar em nós a sensibilidade. Todos os alertas feitos por Deus vêm de um ser onisciente, por isso devemos ser extremamente sensíveis a eles. Ele não nos alerta apenas com base no que pensa, mas naquilo que pode acontecer. Eu vou contar uma coisa para vocês, antes de eu ser crente. Quando eu morava lá no interior de Minas, eu vivia uma vida assim normal, pecador normal. Porque pecador que não peca não é um bom pecador. Então, todo bom pecador peca, né? Por isso que o crente tem que santificar, porque se ele não se santifica, não é um bom crente, né? Mas eu tomava as minhas pingas lá com os colegas, cerveja, a gente de vez em quando participava de festas, carnaval e bailes, eu gostava muito de dançar o pagode, assim por diante. Né? E um dia, os meus colegas resolveram ir para uma cidade chamada Piranguçu. Vamos para lá, porque lá vai ter um baile e tudo, vai ser bom. Eu falei, eu vou. E a minha mãe falou, você não vai. E eu bati o pé, eu vou. Arrumaram até um cavalo para mim, porque meu pai não queria dar o cavalo. O inimigo eu vou. Arrumaram o cavalo para mim, eu vou. Nós éramos uma turma de uns 5 rapazes. E eu estou subindo a serra. E quando eu lanço o último olhar lá para a aldeia, lá para a vila, para a Luminosa, veio um negócio no meu coração, uma tristeza tão grande e um desânimo tão grande. Falei, eu não vou não. Aí eu virei para os meus colegas, gente, eu não posso ir. A minha mãe falou isso. Tá bom, pode voltar, não tem importância, outro dia a gente vai. E eu voltei. Sabe o que aconteceu? Todos foram presos. Brigaram lá no baile, quebraram o pau lá no baile, foram todos parar na cadeia. Acho que ficaram uma semana presos. Eu ia ficar preso. Deus já cuidava de nós, antes nós somos crentes. O fato de você estar aqui hoje, porque você foi alcançado pela graça de Deus, é que Deus livrou você, mesmo sem você saber, né? Deus já estava cuidando, porque Ele nos amou desde antes da salvação do mundo. E se Deus cuidou de você, se Deus nos amou quando nós éramos inimigos da cruz de Cristo, Ele não vai continuar nos amando? Seu amor é eterno, é incondicional. Claro que Ele vai puxar a sua orelha de vez em quando. Sim, graças a Deus. Né? Que pai que não disciplina o seu filho, Ele vai puxar. Assim não estou contente, para com isso. Ele retira de nós a alegria da comunhão. Ele não retira de nós a salvação, mas Ele retira a alegria da comunhão, como aconteceu com Davi no Salmo 51. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Davi, na verdade, a oração no versículo anterior não me lances fora da tua presença. Ele ainda estava na presença de Deus. Isso depois de ter adulterado com Betseba, assassinado o marido dela. Davi orou,
não me lances fora da tua presença. Ele ainda estava na presença de Deus. E não retires de mim o teu Espírito Santo. O Espírito Santo estava nele. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Ele perdeu o quê? A alegria da salvação. É o que acontece, por exemplo, num relacionamento conjugal entre marido e mulher. O fato de o marido e mulher brigarem, isso significa que não são mais marido e mulher. Só não vai ser se for lá no cartório estabelecer um divórcio. Mas aí, quando brigam, não tem alegria. Cada um fecha a cara, o bico, né, cresce, não quer um falar com o outro, porque acabou a alegria do relacionamento, a harmonia acabou. Mas continua sendo marido e mulher. Então é preciso trabalhar agora a restauração da alegria, da harmonia novamente. E isso acontece na vida do crente. O crente peca, todo crente peca. Tá? Então, quando peca, ele não fica feliz. Eu nunca vi um crente pecar e ficar feliz. Gente, eu pequei. Que bênção que foi, maravilha. Né? Olha, valeu a pena. Se puder, eu peco de novo. Né? Não, não é assim. O crente não consegue ser feliz no pecado. Se ele peca, o seu semblante cai, perde a alegria. E ele fica, meu Deus, eu nunca pensei, nunca imaginei que eu passaria por isso, que eu faria isso. Senhor, tem misericórdia. E o arrependimento leva de volta a ter comunhão com Deus, intimidade com Deus. Isso é o principal. Sabe, eu venho de um contexto no pentecostalismo, onde as coisas eram muito externas. Era uso e costumes, é a roupa, o cabelo tá comprido, da mulher está comprida, ela está bem vestida, então ela está em comunhão com Deus. O homem né, não tem barba, nada, não tem nem cavanhaque, né? Então ele está bem com Deus. O irmão ali está fora do plumo ali. Então ele está bem com Deus. Eu venho desse contexto. As coisas eram pelo lado de fora, né? Pelo lado de fora. Agora eu fui descobrindo aos poucos que o relacionamento, ele é interno, é a nossa relação com Deus, é a questão do coração, não é como eu me visto. É claro que um crente não vai vestir de qualquer maneira, né? Mas não é também com aquele radicalismo que nem eles aguentam mais, né? Nós somos chamados para o equilíbrio, isso é muito importante, né? Então eu acho muito interessante ser sensível à voz do Espírito, né? A voz do Espírito. E também a onisciência de Deus, ela traz um conforto para nós. Quando enfrentamos as circunstâncias inexplicáveis da vida, nos refugiamos e encontramos conforto na onisciência de Deus. Senhor, por que isso aconteceu? Muita coisa nós não vamos entender agora. Jesus falou para os discípulos na última ceia, naquele dia vocês nada me perguntarão, vocês vão ficar sabendo. Nós vamos ficar sabendo por que não deu certo, por que não passou no vestibular. Porque eu, por exemplo, tenho uma vez eu prestei vestibular para odontologia, não passei. Graças a Deus que eu não passei. O que eu iria fazer com diploma de odontologia? Eu não posso nem ver sangue, não gosto de ver agulha. Deus sabia. Então Deus sabe. Senhor, aquele emprego não deu certo, eu queria tanto entrar ali. Você não tem noção do que Deus te livrou. Aí quis casar com alguém e olhava no rapaz, o rapaz olhava na moça. Ah, Senhor, faz a tua vontade com aquela pessoa, né? Faz a tua vontade com aquela pessoa. Não deu certo, né? Eu já ilustrei isso aí uma vez assim, né? Numa igreja tinha, né, uma irmãzinha chamada Alice, né? E ela queria casar com o Carlos, que o Carlos era um bonitão, né? E ela, Senhor, o Carlos, né? E não deu certo. Ela casou com o Alfredo. 25 anos depois, ou 30 anos depois, a igreja promove um evento muito grande, vem de todas as partes, e ela vai com o Alfredo, né? E ela chega lá, ela vê o Carlos está pançudo, barrigudo, careca, banguelo, quando ele ri, a boca é um buraco. Ela olha assim, olha no Alfredo, graças a Deus, o Alfredo não está tão ruim assim, né? Deus sabe o que é melhor para nós. Você e eu podemos confiar no poder de Deus, na onisciência de Deus, nos atributos de Deus, naquilo que Deus é e na sua palavra que o apresenta de forma fiel. Isso é maravilhoso. Ele não só conhece, né? Ele não só conhece o que realmente aconteceu na nossa vida, mas também o que poderia ter acontecido.
Ele sempre sabe que o bem e a glória acabarão resultando dos eventos que não conseguimos entender. Por isso eu quero terminar citando um versículo que está no Isaías 57, versículo 1, que diz que o justo é retirado antes do tempo. Por que que morreu? Onde se viu? Não podia ter morrido. O justo é retirado antes de ver o mal. O justo é retirado antes de ver o mal. Às vezes Deus leva uma pessoa de uma forma que não entendemos, numa idade que nós não entendemos. A pessoa tinha muito para produzir ainda, mas ela se foi. Deus sabia, se ela continuasse aqui na terra, a tragédia que seria, e principalmente na área espiritual, na questão da salvação. Então Deus levou aquela pessoa para preservá-la. E nós temos vários exemplos na Bíblia sobre isso. Então confiemos, Deus sabe tudo, Deus nos ama e Deus já garantiu que nos levará para o céu. Glória a Deus. Vamos curvar nossas cabeças por um momento, por gentileza.